Mas, meus irmãos, é muito importante você entender a Páscoa na ótica de Deus. Assim, infelizmente, nós vivemos assim numa geração, vivemos num contexto, vivemos numa cultura que, na verdade, tudo que é ensinado é contra a palavra, é contra a família, desmistifica muita coisa, é tudo coisa que, em termos comercial. Então, como você viu, né, como eu falei brincando aqui, hoje a gente vive uma geração que, tipo assim, eu preciso dar um chocolate, é o coelho da Páscoa, não tem nada a ver com isso. Mas a Páscoa, a palavra de Deus fala que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento era a sombra daquilo que viria. E o Velho Testamento, se você vê o Velho Testamento, sempre vai estar apontando para Jesus. E nós precisamos olhar a Páscoa, na verdade, na ótica de Deus. E a primeira menção da Páscoa na Bíblia foi justamente quando o povo de Deus estava sendo escravizado lá no Egito. Foi lá a primeira vez que foi mencionado a Páscoa. E eu não sei se você sabe, a Páscoa, ela é uma tipificação, ou ela é a menção de Jesus Cristo. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, fala o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, na verdade, a Páscoa aponta para Jesus. E assim, você percebe que quando você olha da forma correta, na ótica correta, você vai perceber que, na verdade, o que Jesus fez na Páscoa é muito mais importante do que simplesmente você ficar uma vez por ano, reúne a família, nem ora, faz ali, come carne, não pode comer carne, come peixe, não pode comer carne de porco, sabe, todos aqueles rituais, aquelas liturgias que não levam a lugar nenhum. Mas se você olhar na ótica da Páscoa, na ótica de Cristo, você vai perceber que a Páscoa, lógico, ela precisa ser lembrada, mas mais do que ser lembrada, ela precisa ser vivida, porque Jesus, ele morreu e ressuscitou. Hoje de manhã nós estávamos cantando aqui uma música que você deve conhecer, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então você percebe, então a Páscoa na verdade não é algo para ficar se lembrando uma vez por ano. A Páscoa na verdade não é o fim de uma história, na verdade é o começo de uma história, é o começo da sua história que Deus tem para você. E nós precisamos entender e enxergar nessa ótica. Então a primeira menção, como eu falei na Bíblia sobre Páscoa, é lá de Êxodo capítulo 12. E eu gostaria de ler esse contexto de Êxodo capítulo 12, na verdade, olhando para a morte de Jesus naquela cruz. O que aquilo fala? O que nós podemos desfrutar daquilo, se você tiver a compreensão, a revelação correta. E você pode perceber que Deus tem muito mais do que quando ele morreu naquela cruz, é muito mais do que morrer pelos seus pecados. E eu gostaria que você abrisse lá sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 3, aí começa falando, seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Meus irmãos, primeira coisa que fala aqui, eu sei que existe que o pastor Wilson tem falado muito, existe um ano civil, mas nós não estamos enquadrados nesse ano civil. O que o senhor está falando aqui para o seu povo? Para vocês que aceitaram a Jesus, o ano começa para vocês em abril ou março. Se você for ver, abre lá em, acho que é Êxodo capítulo 13, verso 4. Ele fala até o nome do mês aqui. Êxodo capítulo 13, verso 4. Hoje é o mês de Abib. O que significa esse mês Abib? Justamente é o ano do florescer, é o ano que vai começar. Mas é interessante que esse mês de Abib é o mês da Páscoa. E esse mês ele começa quando? Se você tem a Oliver Tree, você colocar lá o dedinho lá, vai estar falando que esse mês ele começa aqui, no meio de março ou abril. Então, na verdade, a sua história começa quando você reconheceu que Jesus ressuscitou por você. Ele não só morreu por você, mas ele ressuscitou também por você. Então, o Senhor estava falando aqui, para o meu povo, o mês, eu sei que as pessoas começam em janeiro, fevereiro, tem carnaval, mas o Senhor está falando, o nosso ano começa agora.
é agora que nós temos estratégia para evangelismo, é agora que nós temos estratégia para crescer, para avançar, porque é esse que o senhor está falando. E é interessante, aí você pode falar assim, puxa pastor, mas você está falando que o ano começa agora, puxa, mas sim, já aconteceu tanta coisa de janeiro para cá, eu já achava que mês que vem era o Natal. Alguém já está com esse sentimento? Tanta coisa que aconteceu, daqui a pouco vai estar lá a árvore de Natal de novo. Mas, aí o que o senhor fala? Que na verdade esse é o principal mês. Por que esse é o principal mês? Porque foi o mês onde o Senhor morreu e ressuscitou naquela cruz. E aí vamos começar falando, a primeira coisa que ele fala, do verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aí ele vai para o verso 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Então, a primeira coisa que já começa aqui falando, lembra, esse cordeiro aqui aponta para Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que cada família deveria preparar um cordeiro. Quando isso? No 10º dia do mês de abril, por exemplo. No 10º dia do mês de abril, cada família separará o cordeiro. Mas o que ele fala? O cordeiro, se o cordeiro ele for maior, ou se ele tiver a carne, não for mais carne, ou o cordeiro for maior do que a família, o que ele está dizendo? Você vai chamar os seus vizinhos. O que isso aqui já começa a falar? Você percebe que não menciona que a família é maior que o cordeiro. Aqui menciona que o cordeiro é maior do que a família. O que isso aponta para os dias de hoje? O que isso aponta para Jesus? E quando você aceita Jesus, você pode ter certeza, ele é maior do que as suas necessidades. Ele é maior do que os seus problemas. Você pode ter certeza, Jesus, ele nunca, ele vem na medida que você precisa. Ele sempre vem numa medida para sobejar. Ele sempre vem numa medida para você ser generoso. Ele sempre vem numa medida aonde você possa desfrutar o quê? Abundância. Você percebe? O que é ser generoso? O que é abundante? Uma coisa é você ter para si. Isso é bênção demais, você conseguir se sustentar. Outra coisa é você conseguir sustentar você e a sua família. Isso é bênção demais, mas isso não é ser generoso. Ser generoso é você sustentar você, a sua família e ter condições de sustentar as pessoas que estão ao seu redor. O que o senhor está falando aqui? O cordeiro é maior, tem carne o suficiente para você. E não vai ter desperdício. E porque o cordeiro é maior do que a família, você vai chamar a vizinhança. Você vai chamar aquelas pessoas que são íntimas a você. Isso aponta para Jesus. Quando ele entrou na sua vida, você pode ter certeza. Ele entrou para suprir todo tipo de necessidade, todo tipo de problema. Ao ponto de você depois compartilhar daquilo que você recebeu, você compartilhar com a sua vizinhança. Aqui no contexto fala da sua família, dos seus filhos, familiares, dos seus entes queridos, ou até de um vizinho próximo. Mas você percebe que a primeira coisa que ele menciona aqui é isso, que na verdade a família vai comer do Senhor, que representa o Cordeiro Pascal. Aqui aponta para Jesus, e Jesus sempre é maior do que a sua necessidade. Você pode ter certeza, o Senhor que hoje Ele habita em você, Ele é maior do que a sua necessidade, Ele é maior do que os seus problemas. Ele veio, na verdade, a própria grandeza do Deus eterno, hoje veio habitar em você. E aí continua, no verso 5, o cordeiro será sem defeito. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. É interessante que aqui o que ele fala? Que o cordeiro, ele deveria ser sem defeito. Por que o cordeiro deveria ser sem defeito? Porque nós já começamos a falando aqui em 1 Coríntios. Porque o cordeiro representa a Cristo. E porque o cordeiro representa a Cristo, ele deveria ser sem defeito. Mas lembra que eu falei para você? O Velho Testamento, na verdade, a palavra de Deus fala que é sombra daquilo que haveria de acontecer. Mas na verdade já aconteceu. Esse contexto que nós estamos lendo aqui em Êxodo, aponta para a obra da cruz do Calvário. O que a palavra de Deus fala? Que um cordeiro deveria ser sacrificado sem defeito. E eu não sei se você sabe, eu não vou ler aqui todos os contextos aqui, os versículos por conta do horário, mas eu não sei se você sabe, quando Jesus ele foi aprisionado, ele se tornou prisioneiro, a palavra de Deus fala que ele foi testado por 6 vezes.
Jesus ele passou por 6 exames. Jesus primeiro ele foi capturado pelos sacerdotes e ele passou por 3 exames em relação à lei de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus ele foi aceito, ele foi aprovado em todos esses exames. Ele foi aprovado sem defeito nenhum. Aí a palavra de Deus fala que Jesus, ele foi depois que os sacerdotes os testaram, viram que não tinha defeito, mas mesmo assim queria julgá-lo ele e condenaram. A palavra de Deus fala que Jesus foi para onde? Foi para os governadores. E aí Jesus ele foi testado novamente mais 3 vezes. Por quem que ele foi testado mais 3 vezes? Agora era pela lei romana. E aí abre lá em João capítulo 18, verso 38. E aí fala o seguinte: perguntou-lhes Pilatos, quem é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Em outras palavras, Jesus não tinha defeito. E porque Jesus não tinha defeito, era o que falou lá no começo, no Velho Testamento, na época de Moisés, está falando, o animal deveria ser sem defeito, deveria ser macho, deveria ser o cordeiro. E nós lemos aqui no começo do culto que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então Jesus ele só morreu por mim e por você, porque ele não tinha defeito. Ele passou pela lei ele passou pela lei de Deus, depois ele passou pela lei romana, e o próprio Pilatos fala, eu não encontro coisa nenhuma para julgar ele. Ele não tem crime, ele não cometeu crime algum. Em outras palavras, ele é totalmente sem defeito. E por isso ele morreu por mim e por você. Você percebe como é poderoso? Aí continua. Aí no verso 6. E o guardarás até o 14º dia desse mês. Guardarás o quê? O cordeiro. A palavra de Deus fala que eles tinham que pegar o cordeiro no 10º dia. E do 10º dia eles deveriam guardar o cordeiro até o 14º dia. E depois do 14º dia eles iriam imolar, sacrificar o cordeiro. Vamos lá. E o guardarás até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O que é o crepúsculo da tarde? É às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, o que o pessoal tinha que fazer? Eles tinham que sacrificar aquele cordeiro. Aí, o que aconteceu com Jesus? Exatamente a mesma coisa. Quando que Jesus ele subiu na cruz e falou, está consumado? A hora do crepúsculo, às 3 horas da tarde. Aí continua. E guardarás até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Mas aí você percebe, a palavra de Deus fala que começou o mês de abril, e eles tinham que pegar um animal, passando-se 10 dias, eles deveriam pegar um animal, e com esse animal eles deveriam ficar 4 dias com esse animal. Por que eles tinham que ficar com o animal 4 dias? Foi exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus, na verdade, ele veio e ele andou entre a população. E o animal, ele teve, de alguma forma, teve que ele teve que ficar de alguma forma, ele teve que se relacionar com a pessoa da casa. E eu não sei se você sabe, eu não sei se alguém já viu, eu não esqueci o nome, eu acho que o ano passado eu fui numa fazendinha que cuidava de ovelha. Não sei se você já viu ovelha, até vontade de levar para casa. É assim, a ovelha só vem atrás de você, porque assim, é uma fazendinha que você compra lá, você paga lá um valor, eles dão um saco para você de ração de ovelha. Aí você... É interessante que a ovelha assim está 500 metros de você, não sei se ele sente o cheiro, porque se você parar assim na frente, ele nem vem até você, ele fica lá. Mas é interessante que quando você vem com a mão cheia de ração, vai ver um monte de ovelha, e as ovelhas ficam todas espalhando, e ele vem e come na sua mão. Mas você percebe, é um animal dócil, é um animal bonito, é um animal interessante. O que acontece? Agora você imagina uma criança, alguém aqui tem criança, que tem animal de estimação, e cuida do animal de estimação, e depois tem que sacrificar o animal, o que vai acontecer nessa casa? Todo mundo vai chorar, inclusive o pai eu não sei, o dono do cachorro eu não sei, mas a mãe vai chorar, os filhos vão chorar pro cachorro. Por quê? Porque ele se apegou emocionalmente. Por que ele se apegou? Porque o animal é um animal dócil, é um animal bonito, é um animal que não traz prejuízo, é um animal que não... E é interessante que isso também aponta para Jesus. Durante 33 anos, Jesus ele teve que andar com os seus. E ao ponto das pessoas verem quão maravilhoso era Jesus.
Quão perfeito era Jesus. Era a mesma coisa na época lá de Moisés. A palavra de Deus fala que aquele animal ele tinha que ficar dentro daquela casa durante 4 dias. Então, durante 4 dias, as pessoas tinham que, elas se apegaram emocionalmente ao animal, assim como aconteceu com Jesus. Eles tiveram experiência, eles souberam que Jesus era o Filho de Deus, e Ele deixou a sua glória e veio habitar conosco, cheio da graça e glória. A mesma coisa em relação ao Cordeiro. E é interessante que a palavra de Deus fala que ao 14º dia, o animal deveria ser sacrificado. O que simboliza 14º dia? Eu não sei se você sabe, o 7 na Bíblia significa perfeição. Agora, 2 vezes 7, ou 7 mais 7, simboliza 14. É o plano perfeito de Deus. É a divindade perfeita de Deus sobre as nossas vidas. Então você olha, então você começa a perceber aqui, Jesus na Páscoa, você começa a perceber que é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente Ele morreu pelo meu pecado. Mas continua, vamos lá. No verso 7. Tomarão o sangue e porão em ambas as portas, ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. Esse é o Êxodo capítulo 7. E aí o que ele fala, meus irmãos? Que eles tinham que pegar aquele animal no 14º dia, imolar ele, sacrificar. E o seu sangue, o que eles tinham que fazer com o sangue? Eles tinham que colocar nos umbrais das portas. Mas é interessante, põe lá em Êxodo capítulo, no verso 13, acho que é verso 13. Êxodo 12, verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quem que vai ver o sangue? É você? Não, não é você. A palavra de Deus fala que eles tinham que imolar o animal, eles tinham que pegar aquele sangue e colocar no umbral das portas da parte de fora. E a palavra de Deus fala que Jesus não ia olhar para dentro da casa, ele ia olhar para fora da casa. E a palavra de Deus fala que o anjo ia passar, o anjo da morte ia passar. E o próprio Deus, em outras palavras, Deus, ele não ia olhar para a capacidade. Deus não estava olhando para a obra de ninguém. Ele só estava olhando se na casa existia o sangue do Cordeiro. Porque se existe o sangue do Cordeiro, o destruidor não vai passar. Se está o sangue do Cordeiro ali, o Espírito não vai passar. É interessante, lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, eu vou ler aqui, não precisa abrir. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão dos nossos pecados. Então, o que o Senhor está falando? O que a Páscoa aponta para mim e para você? Proteção. Primeiro, o que eu falei? A Páscoa, qual o simbolismo? Quando nós comemos o Cordeiro, nós trazemos abundância para a nossa vida. Quando Jesus entrou na sua vida, é tanta alegria, é tanto prazer, é tanto desfrute, que você quer compartilhar isso com alguém. Você não vai deixar somente isso dentro da sua casa. Por isso que o Senhor fala, chama as vizinhanças. Mas aqui o que Ele está falando, o Senhor, Ele não está olhando obra nenhuma. Ele não está olhando capacidade, Ele está olhando sangue. Quando você reconhece que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados, os nossos pecados, o que o Senhor está falando? É isso que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo o sangue. E por Ele estar vendo o sangue, hoje o diabo não tem mais poder. Ele não tem legalidade, ele não tem autoridade sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das suas finanças, sobre a sua vida emocional, sobre nada. Por quê? Porque o sangue te protege. Quem que vê o sangue? Não é você. Quem que vê o sangue? O inferno vê o sangue. Quem que vê o sangue? O próprio Deus vê o sangue. E quando Ele vê o sangue, Ele vê o próprio Filho. E quando Ele vê o Filho, Ele abençoa o Filho. Se você está dentro da casa, você é abençoado. E aí continua, no verso 22, que tinha uma coisa interessante que tinha lá no sangue. Ele fala o seguinte: tomai um molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai na verga da porta, e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. O que é isopo, meus irmãos? Isopo é uma planta, oriunda lá de, se não me engano, lá de Jerusalém. É interessante,
Abre lá em 2 Reis, eu acho que é 2 Reis, capítulo 4. Tem um contexto lá na Bíblia, que Salomão está discorrendo sobre as plantas. E ele está falando o seguinte, 2 Reis 4, verso 33. Aí ele fala o seguinte, 2 Reis 4, desculpa, 1 Reis. Discorreu, aí é Salomão, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota no muro. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. O que ele está falando? O cedro, o Líbano, o cedro que está no Líbano, é a maior planta do contexto lá. E o isopo é a menor planta. Aí Salomão está discorrendo sobre as plantas. Ele fala da maior e ele fala da menor. O que o senhor está falando? Você não precisa ter uma fé do tamanho do cedro do Líbano. Se você tiver a fé do tamanho do isopo, já é o suficiente. Aí o que Jesus fala? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai pedir para uma montanha sair de um lado e para o outro, que essa montanha vai atender a sua oração. O que o senhor está falando aqui? Que o sangue, então, você deveria ter essa atitude em fé. Mas é uma fé mínima. Você não precisa de uma fé muito grande. Você não precisa de uma fé assim, exorbitante. Somente você reconhecendo, o Jesus morreu naquela cruz por mim. Ele derramou, ele viu o seu filho que era sem defeito nenhum, provou do seu próprio amor através de Cristo Jesus, e ele morreu pelos meus pecados. Você percebe? É uma fé simples. É isso que Moisés falou lá para o povo: olha, vocês vão pegar essa semente, que na verdade essa semente aponta para a fé de vocês. Uma fé mínima, mas se vocês tiverem uma fé mínima, vocês podem ter certeza, Jesus vai guardar a vida de vocês. O espírito da morte, o anjo da morte vai passar, e ele não vai entrar nessa casa. Ele vai te guardar. E aí ele continua, verso 8: naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã, o que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. E aí ele pega e ele fala, aí começa a falar: matei o animal, eu tirei todo o sangue, agora eu vou comer a carne. O que ele está dizendo? A carne, ela deve ser assada. E o que é a carne assada? A carne assada, meus irmãos, aponta para a morte de Jesus na cruz. Aponta para a obra do Calvário, a obra perfeita. E é interessante que ele fala aqui, que não poderias comer aquela carne crua. Por que não poderia comer aquela carne crua? Porque comer aquela carne crua é quando, na verdade, você não reconhece que Jesus não morreu por você. Jesus foi um bom homem que passou aqui na terra, mas esse negócio de morrer na cruz é tudo mentira. Eu não acredito nisso. Então, o comer uma carne assada, aqui naquele contexto, é você reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados. Agora, o comer carne crua aponta para quê? Para aquelas pessoas que não reconhecem que Jesus morreu pelos meus pecados. Agora, o que é comer uma carne cozida com água? São aquelas pessoas que, na verdade, elas reconhecem que Jesus morreu na cruz. Elas reconhecem que Jesus morreu, mas que Jesus, na verdade, ele foi um mártir. Ele só foi um bom homem que morreu, mas ele não foi suficiente para os meus pecados. É o que ele está falando, que nós devemos comer Jesus como assado. Então, quando ele está falando que nós devemos comer a carne do cordeiro assada, isso fala, é a obra completa de Jesus. É você reconhecer, ele morreu pelos seus pecados. Ele não foi somente mais um, ele foi o único. A palavra de Deus fala que ele foi o único filho que Deus deu, para depois se tornar o primeiro dentre todos que viriam. O que o senhor estava falando? É isso. Aí ele fala, aí você vai comer pão, nesse pão não pode ter fermento. O que é fermento? Fermento aponta para os nossos pecados. Aí depois ele fala, você também não pode colocar o quê? Você tem que comer ervas amargas. O que são ervas amargas? É arrependimento. Todas as vezes que você reconhece um pecado e se arrepende dos seus pecados, isso gera sempre o quê? Arrependimento. Mas ele continua. E é interessante, lá em Salmos 105, verso 37, é algo poderoso.
Aí a palavra de Deus fala que, ele fala de a forma de se vestir, mas ele fala uma coisa aqui poderosa. Então, ao sair o povo do Egito, eles saíram com prata e ouro. E entre as suas tribos não havia um só inválido. O que o Senhor está falando aqui? Depois que eles comessem daquela carne, o que aconteceu com eles quando eles saíram do Egito? Tudo isso aponta para a Páscoa. A palavra de Deus fala que quando eles saíram o quê? Ricos. Eles eram um povo pobres, eles eram escravos, e de um dia para a noite a palavra de Deus fala, que o Senhor falou para as mulheres, vai falar com as mulheres egípcias, e pede-lhe uma oferta, e a palavra de Deus fala que um dia para a noite, um dia para o outro, que a riqueza egípcia foi colocada nas mãos do povo de Israel. Mas vai muito mais além. Então você percebe, a Páscoa, o objetivo da Páscoa não é somente morrer pelos seus pecados, mas é também te fazer uma pessoa próspera. E aí o que ele fala também? Que entre as suas tribos não havia um só inválido. O que é? Um só enfermo. Em outras palavras, o que o Senhor está falando? Que depois da experiência da Páscoa, não havia entre eles uma enfermidade. Eu não sei se você sabe, não sei se você já viu aquele filme de histórico, Vikings, na época de Jesus, mas se você pode ter certeza, havia muita morte. Morte por quê? Porque não havia higiene pessoal, não tinha papel higiênico, o povo não escovava dente, provavelmente o povo dormia sem tomar banho, provavelmente o pessoal comia sem lavar as mãos, então não tinha higiene. E a palavra de Deus fala que era 3 milhões de pessoas vivendo dessa forma. Não precisa nem muito longe, não. Não precisa pensar em 2 mil, não. Meu avô, ele já é falecido. Eu tenho um avô que é do Ceará, lá do sertão do Ceará. Sabe aquela cidadezinha que não tem luz, que você tem que ficar usando aquela lamparina, era dessa cidade. E eu lembro que quando eu ia para... Isso foi, eu acho que há uns 30 anos atrás. Eu lembro, eu fui uma vez para nunca mais ir. Aí eu cheguei lá na fazenda e não tinha chuveiro. E você tem que tomar banho antes de escurecer, porque senão não tem luz. Era desse jeito. E você tomar banho, tinha umas vasilhas de barro desse tamanho assim. Aí eu lembro até hoje, você entrava, era eu e meus 2 irmãos, um na fila, ficava esperando no banheiro. Depois eu entrava lá no banheiro com a minha mãe, tirava a roupa, era tudo criança, os adultos faziam sozinho, não precisava da ajuda. Aí pegava aquele negócio lá, um caldeirão de barro desse tamanho, aí eles pegavam assim uma cumbuquinha, aí eu jogava assim, lavava aqui e tal, e o próximo e tal. Era desse jeito que a gente tomava banho. E quando então você vê que o negócio não tinha muita higiene, não tinha sabonete. Aí eu lembro que você ia no banheiro, como que era o banheiro? O banheiro era 3 buracos, não era privada não. E aí o que acontece? Aí você tinha os 3 buracos, aquele cheiro, sabe, uma mistura de tudo que você não imagina, era o banheiro. Aí você fazia um negócio, e para onde que é aquele buraco? Não tinha encanamento que levava para o esgoto, para o saneamento básico, não tinha nada disso. Ia lá para onde? Ia para o porco. Aí os porcos comia lá, resto de comida, comia tal, não sei o quê. Aí foi dali que eu comecei a ter nojo de porco. Porque aí depois eles pegavam o porco, vendiam o porco, matavam o porco, aí comia o porco. Sim, não tem, então, você percebe? Não tem como, meus irmãos. Aqui que o Senhor falou, aqueles que comerem da carne, o cordeiro. Aí o que ele falou? Eles vão ter do ouro e da prata, em outras palavras, eu vou dar prosperidade. E daquelas 3 milhões de pessoas, não vai haver uma pessoa, um só inválido. Todos vão ser curados. Você percebe então que a Páscoa é muito mais além do que morrer pelos seus pecados. O pecado é o menor dos nossos problemas. Pode ter certeza. O maior dos nossos pecados, o maior dos nossos problemas é a justiça própria. E aí continua, para nós encerrarmos, no verso 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui, que quando você fosse comer a Páscoa naquele contexto, você deveria já comer vestido, pronto para a guerra. O que ele está dizendo? Os lombos cingidos.
e sandália nos pés. Sandália nos pés fala do que? Da pregação do evangelho. E o que ele fala na mão? E na sandália nos pés e o cajado na mão. Por que ele tinha que ter um cajado na mão? Porque provavelmente na outra mão ele ia comer a carne, o cordeiro. Mas o que isso aponta? Ele fala que eles deveriam comer essa comida às pressas. Por que ele tinha que comer essa comida às pressas? Porque aquilo que Deus tem para mim e para você, tem pressa. E quando ele fala para a gente comer às pressas, que ele está dizendo, não fique envolvido no mundo. Fique preparado, eu não sei, a partir do momento, meus irmãos, que você aceitou a Jesus, você pode ter certeza, você entrou num ambiente de guerra. Você pode menosprezar, você pode não acreditar, mas você pode ter certeza, hoje o inferno se levanta contra você. Simples pelo fato de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas, quando você acredita que o Cordeiro é maior que a sua família, que o Cordeiro é o suficiente para te proteger, que o Cordeiro, príncipe da paz, vai te proteger, que o Cordeiro é a verdadeira alegria, você vai perceber que você entrou numa guerra que você já venceu. Mas por que eles tinham que estar preparados e eles tinham que estar com a sandália nos pés? Porque na verdade eles entraram numa guerra. E aí o Senhor fala, fique às pressas. Esse como às pressas, fala em que sentido? De você não se envolver com as coisas aqui do mundo. Quantas pessoas que não conseguem servir a Deus como gostaria, não conseguem fazer as coisas da forma que gostariam, porque estão envolvidos com as coisas do mundo. O que o Senhor está falando? Se prepare, cinja os lombos, sim. Coloque a sua melhor roupa, uma roupa de guerra. Coloque sandália nos seus pés. Coloque cajado. O que cajado aponta aqui? O Efésios capítulo 4, verso 16, fala que existiam 2 instrumentos que estavam na mão, que era da armadura de Deus. O primeiro instrumento, o que era? Era o escudo da fé. E o outro, o que era? Era a espada. Era a espada do Espírito Santo. Então o cajado aqui aponta para quê? Aponta para ataque e aponta para proteção. Porque assim do momento que vocês saírem da porta, você pode ter certeza, vai enfrentar resistência, vai haver luta, vai haver pressão. Mas, o que o Senhor está falando? Se prepare, porque eu vou te conduzir à vitória. O Senhor sempre vai te conduzir à vitória. A palavra de Deus fala que Davi, quando ele serviu ao Senhor, ele nunca desfrutou de nenhuma derrota. Esse é o Deus que nós servimos. Ele sempre vai te conduzir em vitória. E se você acha que você está em desvantagem, você pode ter certeza, vai chegar um momento ápice, um momento X na sua história, que ele vai reverter a história ao seu favor. Foi com Gideão, foi com Davi, teve com Saul, foi com Josué. Todos passaram em momentos que aparentemente eles iam perder, mas de repente Deus vai lá e muda a história ao seu favor. É o que fala lá em Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o bom propósito que Ele tem para você e tem para mim. E Ele tem propósito para você, então você pode ter certeza, nós precisamos estar preparados. A Páscoa não é o fim das coisas, a Páscoa é o início de uma guerra, onde você está sendo preparado, onde você já vai sair vitorioso. E por que ele fala às pressas, como eu falei? É para você não se envolver com as coisas do mundo. Tem pessoas que não conseguem, não estou falando que é errado, aí a pessoa sonha em ter uma casa lá na praia, não tem nada de errado isso. Aí a pessoa fala assim, pastor, não consigo mais servir como antes, porque agora eu tenho que usufruir. São pessoas que, elas, pelas coisas que elas têm no mundo, elas não conseguem entregar a sua vida totalmente ao Senhor. É o que o Senhor está falando aqui. Se vista, coloque as sandálias, pegue no cajado, se prepare para a guerra. Por quê? Essa é a Páscoa do Senhor. Pode o pessoal do louvor subir? E eu não sei se você sabe, Jesus morreu na Páscoa, não foi o coelhinho. Puxa, pastor, também não existe Papai Noel. Puxa, agora sim, agora eu frustrei. Mas a palavra de Deus fala, presta atenção, que é interessante que o mesmo ritual que aquele povo deveria fazer para sacrificar o animal, Jesus ele passou pelo mesmo ritual. A palavra de Deus fala que como que era imolado um cordeiro naquela época. Eles deveriam colocar o cordeiro no altar. Mas para você subir no altar, você tinha que subir uma rampa. Quando você subia a rampa, você colocava lá o animal no altar. E você amarrava os pés do animal no altar. Mas você tinha que subir uma rampa antes. Quando Jesus ele morreu, ele teve que também subir uma rampa.
foi a via dolorosa, lá em Gólgota, onde ele morreu. E a palavra de Deus fala que aí eles pegavam, eles amarravam as patas do cordeiro. E quando ele amarrava as patas do cordeiro, eles tocavam uma trombeta, dizendo: iniciou a Páscoa. O que fazia com Jesus? Jesus, ele andou pela via dolorosa, ele foi colocado naquela cruz, amarraram os seus pés e levantaram a cruz. Quando levantaram as cruzes, porque também eram as 9 horas da manhã, a palavra de Deus fala que tocou a trombeta, dizendo: começou a Páscoa. E a palavra de Deus fala que quando deu meio-dia, foi quando Jesus, de alguma forma, ele foi entregue. E a palavra de Deus fala que o meio-dia se tornou meia-noite, e Jesus foi entregue às trevas. Ele morreu nas trevas para que você pudesse viver na maravilhosa luz. Hoje nós somos luzeiros nessas trevas. E a palavra de Deus fala que depois de um tempo, o sacerdote subia a rampa e imolava o animal. E quando ele imolava o animal, o que ele fazia? Ele tocava novamente a trombeta e falava: a Páscoa está consumada. O que aconteceu às 3 horas da tarde? A palavra de Deus fala que às 3 horas da tarde, Jesus, ele foi crucificado e morreu, entregou seu espírito. E o que ele falou para o seu pai? Está consumado, a Páscoa está consumada. Mas diferente daquela época, a palavra de Deus fala que o povo, eles tinham que trazer o cordeiro uma vez por ano. Uma vez por ano, eles tinham que trazer o cordeiro. Por quê? Porque naquela época o cordeiro, ele tinha o poder somente de limpar. O sangue de Jesus não, ele apagou. Então, foi o sacrifício perfeito. E o que ele dizia? Está consumado. Aí o que Jesus, quando ele disse está consumado, o que aconteceu? Tudo aquilo que o diabo havia roubado do homem foi restituído por Cristo Jesus. O escrito que nos traz a paz, que estava sobre ele, agora está sobre nós. Aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden, em Cristo Jesus foi resgatado tudo que você perdeu. Nós éramos um escravo, agora somos príncipes destinados à eternidade. Tudo isso é a obra do Cordeiro, é a Páscoa do Senhor. Aí o que acontece? Quando a trombeta toca, hoje nós não estamos mais anunciando a morte, nós estamos anunciando que Jesus vive. Resumindo aqui, eu não sei se você sabe, Jesus, ele não foi para aquela cruz obrigado, ele foi porque ele quis. Ele foi porque ele quis. Ele viu as suas falhas, mesmo sabendo das suas falhas, ele se entregou por você. Isso é o amor que vence a cruz. A palavra de Deus fala que, na verdade, a história não termina na cruz. Na verdade, a cruz para nós é a esperança, é o início, é a expectativa. A Páscoa não só é para ser lembrada, a Páscoa é para ser vivida. A Páscoa para nós é o início da carreira cristã. A Páscoa para nós é o início de uma carreira vitoriosa que Cristo entregou para mim e para você. Então, todas as vezes que você for celebrar, e nós vamos celebrar agora, olhe na ótica de Deus. Como eu falei para você, é muito raso você falar, ele morreu pelos meus pecados. Isso é muito pequeno, isso é muito pobre. Jesus, ele morreu pelos seus pecados, mas ele ressuscitou para que você viver uma vida em abundância. Ele ressuscitou para que você desfrutasse da prosperidade com ele, como ele fez ali com o povo. Ele saiu do Egito, de um dia para a noite, eles se tornaram ricos. E outra coisa que ele conquistou na cruz do Calvário, o que ele conquistou? Uma vida saudável. Não tem mais necessidade de você ficar ansioso, preocupado, como que vai ser, o amanhã. Você pode ter certeza, o amanhã pertence ao Senhor. Por que o amanhã pertence ao Senhor? Porque Ele ainda vive, e por isso você pode crer no amanhã. Todas as vezes que você ouvir da Páscoa, olha a Páscoa na ótica de Deus. É muito mais do que morrer pelos nossos pecados. Como eu falei, hoje o pecado não é mais um problema meu e nem seu. O pecado já foi resolvido. Jesus, ele veio e resolveu todos os nossos problemas. A questão agora é você desfrutar. Então, a Páscoa para mim e para você não é uma questão de lembrar, sentar na mesa e se lembrar. A Páscoa é a questão de viver.
eu quero que você, a partir de agora, nesse ano de 2026, que está começando o nosso ano, que você possa viver isso. Você pode ter certeza, Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Nós temos uma palavra como igreja, é o ano da multiplicação. Então tudo aquilo que está nas suas mãos, Ele vai multiplicar. Não é na sua força, é na força dEle. E quando Ele morreu e ressuscitou naquela cruz, é para que cada palavra que um dia saísse da sua boca, em detrimento a você, em detrimento à igreja, se cumprisse. Por quê? Porque Ele ainda vive. E porque Ele ainda vive, você pode crer no amanhã. Então sempre creia. Que seu coração sempre esteja cheio de expectativa. Vai ter luta, mas você pode ter certeza, o final é vitória. Deus escreveu um livro sobre você, que um dia você vai ler lá na eternidade. Eu não sei se você sabe, nesse livro que Ele escreveu ao seu respeito, não existe uma palavra escrita derrota. Existem lutas, mas essas lutas vão te qualificar a reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Você pode ter certeza.